Boa tarde, gente. No vídeo de hoje, nós vamos ver sobre máquina de estado, vídeo esse que é equivalente à monitoria de sexta-feira. Vai ser equivalente à monitoria de sexta-feira. Enfim, vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender o que é máquina de estado, né? São modelos matemáticos usados para descrever o comportamento de sistemas digitais que possuem memória. Elas vão diferir da lógica combinacional, porque na lógica combinacional a saída depende apenas das entradas atuais, enquanto na loja sequencial, as máquinas de estado, a saída depende das entradas atuais mais o estado anterior, estado esse que vai ser armazenado em registradores e representa uma configuração única do sistema. Detalhando mais isso, de forma mais detalhada, as máquinas de estado elas vão ser a base do funcionamento de sistemas digitais sequenciais. Aí, como eu já falei, diferentemente da lógica combinacional em que a saída depende apenas das entradas aplicadas naquele instante, as máquinas de estado possuem memória. Significa que a saída depende tanto das entradas atuais quanto do histórico de funcionamento representado pelo estado anterior. Esse estado vai ser armazenado em registradores e representa a configuração única do sistema, o que significa que duas entradas idênticas podem gerar saídas diferentes, a depender do caminho percorrido pelo circuito até aquele ponto. Essa característica é bastante importante quando a gente quiser, vai ser é uma característica que vai ser bastante importante quando a gente quiser projetar sistemas que precisam lembrar do que aconteceu antes, como controladores, protocolos de comunicação ou circuitos que seguem uma sequência definida. Dentro de máquinas de estado, a gente tem alguns conceitos que são importantes. Começando pelo estado, né? Configuração interna do sistema, armazenado em registradores, permite que a mesma entrada produza respostas diferentes dependendo do histórico. Ele é a representação de uma condição interna específica do sistema, ele que indica, o estado, indica onde a máquina se encontra dentro da sua lógica de funcionamento. Cada estado vai ser armazenado em variáveis internas, geralmente implementadas por flip-flops. A máquina vai poder mudar de estado ao receber estímulos, ela vai mudar de estado ao receber estímulos de entrada, desde que esses estímulos estejam sincronizados com o clock. Sendo assim, o estado funciona como a memória da máquina, lembrando o histórico que levou até aquele ponto. Transição de estado. É a passagem de um estado para o outro, normalmente controlada por um pulso de clock. É bem intuitiva essa parte. Essa passagem vai ocorrer, na maioria das vezes, de forma síncrona, na, bo na borda de subida do clock. As transições de estado elas são determinadas por condições lógicas que vão envolver tanto o estado atual quanto as entradas do sistema. Por exemplo, um semáforo controlado por máquinas de estados pode transitar do estado verde para o estado amarelo, após transcorrido um tempo específico. As transições são o coração da máquina de estado, pois definem como o sistema evolui ao longo do tempo. O reset, que a gente já viu em registradores, ele garante que o sistema inicie em um estado conhecido e seguro. Ele vai garantir a previsibilidade e segurança no funcionamento do circuito, principalmente no momento em que o sistema é ligado. Sem o reset, a máquina poderia começar em qualquer estado aleatório, levando a falhas de operação. Normalmente, o reset é usado para levar o sistema a um estado de espera ou repouso antes de iniciar seu funcionamento normal. Aqui a gente vai ter mais outros conceitos. Determinismo, onde cada combinação de estado mais entrada deve ter uma única transição definida, evitando comportamentos imprevisíveis. O que é? Uma máquina de estado ela vai ser determinística quando, para cada combinação de estado atual e entradas possíveis, existir apenas uma única transição definida. Basicamente, isso significa que não há ambiguidade nem comportamentos inesperados. O determinismo
É bem importante em sistemas digitais, pois evita falhas e resultados imprevisíveis. Uma máquina de estado mal, uma máquina de estado mal definida pode apresentar condições onde mais de uma transição seja possível ou nenhuma transição exista, que vai comprometer o funcionamento. O clock, o sinal que sincroniza as mudanças de estado, geralmente na borda de subida. O clock ele é representado por uma onda periódica e cada borda, normalmente é de subida, mas pode ser de descida também, a máquina verifica se há condições para mudar de estado. Esse controle garante que as transições ocorram de forma ordenada e previsível. Em sistemas síncronos, o clock é a base temporal que assegura que entradas, transições e saídas estejam todas alinhadas. Diagramas de estados. O diagrama de estados é uma representação gráfica que descreve o comportamento da máquina de estados. Aqui, cada estado é desenhado como um círculo ou retângulo e as transições são representadas por setas entre esses estados. Nessas setas, a gente pode incluir as condições que disparam a mudança de estado e as ações associadas. Esse tipo de diagrama facilita o projeto, a documentação e a comunicação entre engenheiros, pois ele torna o funcionamento do sistema mais claro e visual. Agora a gente vai falar dos tipos de máquinas de estado. Existem dois modelos principais de máquinas de estado: a máquina de Moore, onde ela é aquela que as saídas dependem apenas do estado atual, e isso traz a maior estabilidade e reduz ruído, já que as saídas mudam somente quando ocorre uma transição de estado. Significa que, enquanto a máquina não mudar de estado, que acontece na borda do clock, as saídas permanecem estáveis. Como é que a máquina de Moore funciona? Ah, aqui, cada estado tem uma saída definida e fixa, e ao entrar no estado, as saídas assumem valores específicos. Uma transição de estado só ocorre em resposta ao clock, ou seja, sincronizado. Exemplo. Um exemplo bom para a gente dar é um semáforo controlado por máquina de estado, onde a gente tem três estados, né? Todo mundo sabe que é um semáforo. Estado verde, amarelo e vermelho. O estado verde, a saída, a luz verde acesa. O estado amarelo, a saída, luz amarela acesa. O estado vermelho, saída, luz vermelha acesa. Enquanto o sistema permanecer em um estado, a saída correspondente não vai mudar. Já a máquina de Miller é aquela em que as saídas dependem tanto do estado atual quanto das entradas. Esse modelo responde mais rapidamente às variações de entrada, já que a saída pode mudar sem que haja transição de estado. Como é que a máquina de Miller funciona? Cada transição cada transição entre estados é associada à lógica de saída. As saídas podem ser diferentes mesmo dentro do mesmo estado, dependendo das entradas atuais. Hum, Um exemplo que pode ser dado aqui é, pô, imagina, imagine que uma máquina que gera um pulso de saída quando detecta uma sequência específica de bits na entrada. Se a máquina estiver em um estado intermediário e a entrada mudar, a saída vai poder ser ativada instantaneamente sem precisar esperar a troca de estado, basicamente. Esses são os dois tipos que a gente tem de máquinas de estado. A escolha entre elas duas vai depender do objetivo do nosso projeto. A Amor, ela é preferida quando se deseja robustez, uma maior robustez no projeto. E a Mille é quando o objetivo do nosso projeto é uma maior rapidez na resposta. Codificações de estado. Outro conceito dentro das máquinas de estado. Assim, toda máquina de estado, ela precisa representar internamente cada estado em uma forma binária,
porque todo mundo sabe, né, que o hardware trabalha apenas com zeros e uns, armazenados, na última análise, o hardware trabalha apenas com zeros e uns armazenados em flip-flops. Essa representação, essa representação é chamada de codificação de estados, aqui em máquinas de estado. A escolha da codificação vai influenciar a quantidade de flip-flops necessário, a complexidade da lógica de transição e o tempo de propagação do circuito e até mesmo a confiabilidade na máquina de estado contra ruídos e glitches. Aí existem diferentes estratégias de codificação e a escolha adequada depende do tipo de aplicação, do número de estados e do dispositivo alvo. Se vai ser FPGA ou ASICs. Aqui a gente vai estar trabalhando com FPGAs, então. Aí existem três tipos: o binário, o one-hot e o gray. O primeiro deles sendo o binário, onde cada estado recebe um valor binário sequencial. Se a máquina possui N estados, serão necessários logo na base 2 de N flip-flops para armazenar a codificação. Ela, ela usa a menor quantidade de flip-flops possíveis, mas ela pode complicar a lógica de transição. Ela é econômica em registradores, mas a lógica de transição é mais complexa. A Unihot. Na codificação Unihot, cada estado é representado por um único flip-flop ativo, em nível lógico 1, enquanto todos os outros permanecem em estado 0. Significa que uma máquina de estado com N estados precisa de N flip-flops. Embora ela consuma mais flip-flops, essa codificação simplifica muita lógica e ela é bastante usada em FPGAs. E por último, a gente tem a Gray, onde cada estado é representado de uma forma que apenas um bit muda por transição. Isso reduz o risco de glitches, porque ela evita a comutação simultânea de vários bits, e ela é bastante útil em sistemas que percorrem estados sequenciais. Para esse primeiro momento é isso, e obrigada.